Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Hoje tem Flamengo e Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Vamos saber tudo sobre esse jogão. Mais um reforço de impacto. Flamengo envia a proposta milionária e movimenta mercado da bola. Flamengo demonstra interesse em promessa de jovem jogador do Grêmio. Flamengo pode ter encontrado mais um complicador para a construção do seu estádio próprio. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje às 17h30, horário de Brasília, no estádio Newton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca, com transmissão ao vivo da TV Globo em canal aberto e do Premier Futebol Clube em canal pago. Não existe vantagem nenhuma dos clubes, né? Em caso de empate, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. O adversário da semifinal será o Madureira, que venceu o Boa Vista na sexta-feira por 2-1. O Botafogo chega para esse jogo com 4 derrotas consecutivas. O time poupou em clássicos no Carioca para focar no Brasileirão, mas também perdeu na competição. O técnico Martim Anselmi ainda tem um jogo pela Libertadores contra o Nacional de Potosí, na Bolívia, na quarta-feira, na altitude de 4.090 metros, para dificultar ainda mais a sequência do clube. O Botafogo é o mandante desse jogo de hoje por ter liderado o grupo na primeira fase. Já o Flamengo fez uma primeira fase de estadual ruim e correu sério risco de ficar fora das quartas de final, mas se recuperou na rodada final e contou com a ajudinha do Nova Iguaçu para se livrar do quadrangular do rebaixamento. O time do Felipe Luiz ainda não emplacou em 2026, mas vem de 2 vitórias que dão confiança ao elenco para buscar a vaga na semifinal do Carioca, onde busca também mais um tricampeonato. O Felipe Luiz teve 4 dias de intervalo entre os 2 jogos e deve levar quase força máxima a campo hoje. O quase é por conta do gramado sintético do estádio Newton Santos. Alguns jogadores podem ser poupados, como é o caso do Alexandro e do De La Cruz. A Arrascaeta, que ainda trabalha em busca da melhor condição física, também é dúvida para esse jogão. A provável escalação do Flamengo para hoje vai ser Rossi, Royal, Léo Ortiz ou Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo e Arrascaeta ou Plata, Paquetá, Carrascal ou Samuel Lino e Pedro. Os desfalques do Flamengo são Saul, com tornozelo esquerdo ainda em recuperação, Jorginho, coxa esquerda, Varela, tornozelo direito e o De La Cruz sendo poupado por causa do gramado. A boa notícia é que o Luiz Araújo volta a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz no banco de reservas. Vale lembrar também que ninguém está pendurado. O técnico Martim Anselmi teve poucos dias desde o clássico contra o Fluminense para pensar no planejamento das quartas de final e hoje vai ter o seu time titular à disposição. Um grupo formado por jogadores do Sub-20 do Botafogo viajou para a Bolívia na última quinta-feira com o objetivo de melhorar a adaptação à altura. A provável escalação do Botafogo para hoje vai ser Neto, Ítalo ou Bastos, Nilton e Barbosa, Vitinho, Barreira, Danilo e Alex Telles ou Natan Fernandes, Montoro, Matheus Martins ou Arthur e Arthur Cabral. Os desfalques do Botafogo vão ser Alan suspenso, Cris Ramos, Caio Pantaleão, Marçal, Ponte e Santi Rodrigues lesionados. Apita o jogo carioca Bruno Arleu de Araújo, assistido por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Thiago Henrique Neto Correia Farinha. No VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Conforme o portal Gazeta do Urubu divulgou ontem, a parcial dos ingressos para essa partida está decepcionando, porque ela indica que somente 8.000 ingressos foram vendidos de forma antecipada, 5.000 para a torcida do Flamengo e 3.000 para a torcida do Botafogo, né, que vai ser dividido aí o Newton Santos meio a meio, 50 para cada clube. Vale lembrar que nos últimos 10 jogos do Flamengo no campo de plástico foram 9 vitórias e apenas 1 derrota. No último jogo entre eles, no Newton Santos, deu Flamengo 3-0, gols de Pedro, Luiz Araújo e Plata.
pelo Campeonato Carioca do ano passado. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo para você? Coloca aí pra gente brincar, o meu vou dar lá no final desse programa. Ontem saiu mais um classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, né? O Vasco empatou com Volta Redonda no tempo normal em 1-1 e venceu por 5-3 nos pênaltis, evitando assim mais um vexame em pleno São Januário, com vaias da torcida para o time e para o técnico Fernando Diniz, inclusive com xingamentos. O Sesc Flamengo trouxe boas notícias para o seu torcedor nesse sábado, ao atualizar o boletim médico da Simone Lee. Após a forte preocupação gerada pela saída de quadra no último jogo da equipe, o Flamengo divulgou o resultado dos exames de imagem realizados pela ponteira americana, principal destaque ofensivo do time nessa temporada. Segundo o clube, a Simone foi submetida a uma ressonância magnética que constatou uma lesão parcial localizada entre a fíbula e o tornozelo esquerdo. Apesar do enorme susto no momento da contusão, o departamento médico do clube agiu rápido e classificou a lesão como sem gravidade. Com o diagnóstico, foi descartada qualquer tipo de intervenção cirúrgica e ali vai passar por um tratamento convencional, baseado em sessões diárias de fisioterapia e uso de medicação aí para controlar o problema inflamatório. No momento, a maior pontuadora da Superliga Feminina encontra-se em absoluto repouso e sob cuidados médicos para acelerar ainda mais a sua reabilitação. A grande expectativa do departamento médico do Flamengo é que a Simone Lee esteja em plenas condições de jogo para a aguardada semifinal da Copa do Brasil, um dos grandes objetivos do Flamengo nesse primeiro trimestre. Com uma pausa para o Carnaval, o Sesc Flamengo possivelmente vai ter a volta da sua principal jogadora no dia 27 de fevereiro, em Londrina, no Paraná, onde vai enfrentar o rival Osasco pela semifinal da Copa do Brasil. Vale lembrar que na Superliga, o Mengão vem de derrota surpreendente em casa para o Maringá na última quinta-feira por 3-1, mas permanece na liderança com 46 pontos, pelo menos até o Minas com 44 pontos em um jogo a menos não entrar em quadra. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, me dá essa alegria, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. As negociações para manter o Everton Cebolinha no Flamengo estão em andamento, mas ainda há uma divergência quanto ao tempo de contrato. Enquanto o rubro-negro deseja estender por mais 2 anos, o Cebolinha quer um vínculo de 3 anos. Segundo informações do portal Bola VIP Brasil, apesar dessa diferença na duração do contrato, já há um ponto definido. A proposta salarial feita pelo Flamengo é de R$ 1.400.000 por mês para o acordo ser fechado. Vale destacar que a posição do jogador continua sendo uma prioridade para o Flamengo. O Cebolinha tem apresentado um desempenho cada dia melhor, crescendo desde a última temporada, quando conseguiu conquistar uma vaga entre os titulares do Filipe Luís. O próprio jogador chegou a cogitar deixar o Flamengo devido à falta de oportunidades que vinha enfrentando, mas aos poucos começou a mostrar evolução e a gestão se adiantou para evitar que ele fosse alvo de outras equipes no mercado da bola e acabasse sendo perdido nessa janela de transferências. Além do Cebolinha, o mais querido também está empenhado em garantir a permanência de outros jogadores importantes no elenco, como é o Rossi, como é o Pedro. Inclusive, o atacante é uma peça-chave no esquema tático do Filipe Luís e, por hora, a diretoria do clube não pensa em negociar a sua saída. Vejam só. O volante Alan, deixado de lado pelo técnico Filipe Luís, foi emprestado de graça essa semana para o Corinthians e já fez a sua estreia, que foi muito elogiada pelos torcedores corintianos. Olha aí, ele entrou no segundo tempo da partida contra o Bragantino e o Corinthians venceu o jogo por 2-0. Em seu primeiro toque na bola como jogador corintiano, o Alan deu um lançamento rasteiro muito bom e deixou o Yuri Alberto com enormes condições de marcar.
mas o centroavante acabou sendo travado e desperdiçou a grande oportunidade. Nas redes sociais, os torcedores do Timão ficaram empolgados com a sua atuação e o elogiaram bastante por isso. É importante destacar que o Corinthians tem a sua opção de compra ao final desse empréstimo e, caso queira ficar com ele, em definitivo, vai precisar pagar ao Flamengo cerca de 2 milhões de euros, aproximadamente 12 milhões de reais. Mirando reforçar o seu sub-20, mas ao mesmo tempo de olho em possíveis peças para o seu time principal, o Flamengo monitora a situação de uma promessa do Grêmio. Trata-se do lateral esquerdo Pedro Gabriel, de apenas 18 anos, que é avaliado internamente como um lateral que alia inteligência tática na marcação e a presença frequente no apoio ao ataque, o que fez atrair o interesse da diretoria rubro-negra. O Grêmio deu os primeiros passos para renovar o contrato do jovem lateral esquerdo, embora o acordo atual tenha validade até meados de 2026. A diretoria decidiu agir com antecedência diante do interesse do Flamengo. As negociações estão sendo conduzidas pelo empresário do jogador, Pablo Bueno. Mesmo com a investida do Flamengo, o grupo que representa o jogador reiterou que a prioridade é seguir jogando no Grêmio, mas não fecham as portas para uma conversa com o Flamengo, que corre por fora para ter esse lateral esquerdo. O especialista e arquiteto Fabrício Chica revelou durante a live no canal BarbaCast que nas sondagens realizadas no terreno do gasômetro, comprado pelo Flamengo para construir o seu estádio, foram encontrados lá vestígios de um antigo porto ou cais, possivelmente datado do século XVII. A descoberta pode acabar atrapalhando o sonho rubro-negro da sua casa própria. Como a área faz parte da zona histórica do Rio de Janeiro, o achado foi imediatamente comunicado ao IPHAN, órgão responsável por avaliar a sua relevância e definir quais medidas vão ser adotadas. O tema ganhou atenção dentro do Flamengo, que acompanha de perto cada etapa desse processo. Dependendo da classificação do IPHAN, o material pode apenas ser documentado ou retirado, e pode aí exigir uma extração cuidadosa com impacto no cronograma ou, em caso de alto valor histórico, precisar ser integralmente preservado. O Chica considera pouco provável que o projeto do Flamengo no gasômetro seja inviabilizado, mas admite que, se o sítio arqueológico for considerado de valor excepcional e estiver exatamente na área das fundações principais, o plano do Flamengo pode sofrer alterações. Também existe a possibilidade de adaptação arquitetônica, incorporando a eventual ruína ao futuro estádio como elemento histórico e cultural. Internamente, o Flamengo trata o empreendimento como um projeto de longo prazo. A diretoria, presidida pelo BAP, entende que o momento econômico do país, com juros elevados, exige cautela e planejamento financeiro. No fim das contas, o próprio Flamengo pode acabar beneficiado pelo tempo adicional relacionado ao gasômetro. Como o presidente já sinalizou, a postergação permite ao clube atravessar o cenário de juros altos no país com mais segurança jurídica e menos pressão imediata. O ponta Luiz Henrique tem uma oferta em mãos do Flamengo de um salário de R$ 1.800.000 por mês e um contrato de 4 anos. O pacote ainda inclui luvas. Os números apresentados são considerados competitivos. A informação é do jornalista Wilson Pimentel. O possível acordo entre o Zenit e o Flamengo pode alcançar a marca dos 30 milhões de euros, 185 milhões de reais na cotação atual, valor que colocaria o jogador entre as maiores compras da história do futebol brasileiro. A diferença salarial é um empecilho entre as partes. O salário do Luiz Henrique hoje na Rússia é de R$ 2.100.000 por mês, sem a inclusão de bônus por desempenho. Entretanto, a oferta do Flamengo se aproxima bem desses valores atuais. Recentemente, o atacante do Zenit revelou em entrevista ao Globo Esporte que tem como objetivo principal jogar na Premier League, colocando o Arsenal como um dos destinos ideais para o segmento da sua carreira. O projeto esportivo e a estabilidade financeira vão pesar muito na escolha do Luiz Henrique, que
que não tem pressa para definir o seu futuro, mesmo com a Copa do Mundo batendo à sua porta. O Luiz Henrique tem 25 anos completados em janeiro. O seu contrato com o Zenit vai até 31/12/2028 e o seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 24 milhões de euros. O Zenit, há pouco tempo, estipulou o seu passe em 40 milhões de euros, 247 milhões de reais na cotação atual. Ele chegou ao clube russo no começo do ano passado, depois de fazer sucesso e ser campeão aqui no Rio de Janeiro pelo Botafogo. Em um ano de Rússia, o Luiz Henrique fez 33 jogos, marcou 4 gols e deu 6 assistências. Lembrando que o Zenit não disputa competições da UEFA devido aos conflitos atuais. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 3-0, tá bom.